Bom, agora quando nós temos retas concorrentes, quando as retas são concorrentes, elas têm ali um ponto em comum, né? Uma interseção, certo? Aqui, ó, eu desenhei duas retas concorrentes, uma reta R e uma reta S, e um ponto P, que é o ponto de interseção dessas duas retas. O que que eu posso analisar aí? Olha só, eu vou dizer o seguinte, que a reta R, ela tem ali sua equação, né? A reta R tem a equação aí, vou colocar na forma geral. AX mais BY mais C igual a zero. Enquanto a reta S vai ter também a sua equação aí. S AX mais BY mais C igual a zero. Ah, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, galera, no exercício anterior aí de retas paralelas. Nós encontramos que essas retas são paralelas. Nós podemos indicar dessa forma. Para eu dizer que a reta R é paralela à reta S, a gente pode desenhar assim, ó. R, duas barras, S. Isso aqui indica que são retas paralelas, ok? Essa figura. Então, toda vez que vocês virem essa notação, saibam que está dizendo que as retas são paralelas, beleza? Voltando aqui. Bom, para eu diferenciar aqui essas duas equações também, eu vou colocar assim, um A1, um B1 e um C1. Porque se eu colocar A e A, se eu disser que aqui é A e aqui também é A, eu estou dizendo que são dois números iguais, né? Então eu vou colocar A1 e A2, B1, B2 e C1 e C2 para diferenciar aí, dizer que são valores diferentes. Mas lembre que são números, galera. Lembre que são números, né? Ó, eles são números. Poderia ser aqui um 2x menos 3y mais 5. São números, né? A, B e C e I são números constantes aí. Aí esse ponto P é o ponto de interseção dessas duas retas. Vou colocar assim, que esse ponto P é um ponto x0 e y0, né? Ele tem aqui o seu x, ó, o seu x aqui e o seu y aqui. Bom, o que acontece? Se eu tiver as equações dessas duas retas, eu tenho lá a equação dessas duas retas, ó. O A1, B1, C1, A2, B2 e C2 são valores fixos que eu conheço. Então eu tenho a equação dessas duas retas. Se eu tenho a equação dessas duas retas, eu sei que esse ponto P é um ponto que está em cima das duas retas. Se ele está em cima das duas retas, ele pertence tanto à reta R quanto à reta S. Então ele satisfaz as duas equações, né? Ele não satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então eu posso encontrar esse ponto através apenas daquelas equações ali. Como? Fazendo um sistema com essas duas equações, ó. A1x mais B1y mais C1 é igual a zero. É a equação da primeira reta. Da segunda, A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Observe que se eu resolver o que significa resolver um sistema de equações, galera? Significa que eu vou encontrar um valor para x e um valor para y que satisfaz simultaneamente as duas equações. Ora, mas eu estou falando aí de equações de duas retas que são concorrentes. Então, se eu encontrar um x e um y que satisfaz essas duas equações, esse x e esse y vão ser exatamente as coordenadas do ponto de interseção dessas duas retas. Então, os valores de x e y que satisfazem as duas equações são as coordenadas do ponto que está sobre as duas equações, que é o ponto de interseção. Então, esses valores de x e y vão ser o x0 e o y0 daquele ponto de interseção. Então, toda vez que nós quisermos encontrar a interseção de duas retas, o ponto de interseção de duas retas, basta a gente calcular o valor, resolver o sistema com as duas equações das retas. Por exemplo, temos aqui, ó, determine as coordenadas do ponto de interseção das retas R, 3x, mais 2y, menos 7, igual a zero, e S, x menos 2y menos 9, igual a zero.
Então, eu tenho a equação de duas retas para encontrar o ponto de interseção. Então, eu vou ter que encontrar as coordenadas do ponto, que é o x e o y, que satisfaz as duas equações simultaneamente. É resolver o sistema. Então, eu vou colocar aqui o sisteminha, ó. A primeira equação tem lá 3x mais 2y menos 7 igual a zero. Enquanto que a segunda equação é x menos 2y menos 9 igual a zero. Vou resolver esse sistema agora. Deixa eu só ver bem aqui se eu vou colocar outro valor aqui para ficar melhor, para a gente treinar aqui o procedimento também. Quem lembra do procedimento de resolver sistemas? Todo mundo lembra? Método da substituição ou da adição. Isso. Se eu colocasse só y ali, como é que ficaria? Deixa eu ver se vai dar um valor exato. Y, eu vou multiplicar por 2, fica 2x, 5x, 18 mais 7 Rapaz, dá professor. 25. Dá certo, ó. Vai dar exato. Eu vou Professor, apagar esse 2 aqui. Oi. teve Oi, uma Cleiton. última tarefa aí que o senhor passou, que eu nem me liguei na fórmula que o senhor tinha passado e fui resolver pelo método da substituição. Gastei umas 3 páginas fazendo, professor. Aí depois eu fui olhar a fórmula, era facinho. Rapaz, tem que olhar os vídeos, não assistir os vídeos. Ó, eu mudei ali, viu? Em vez de botar a equação x menos 2y menos 9, eu coloquei x menos y menos 9, para a gente treinar aqui. Bom, o primeiro passo eu posso fazer o seguinte, galera. Ó, eu posso até transformar essa equação aqui, ó. Vou jogar esses números constantes para o lado de lá. Para ficar assim, ó, 3x mais 2y igual ao 7 está negativo, vem positivo. E aqui fica x menos y igual a 9. 9 está negativo, passou positivo. Eu posso fazer pelo método da substituição ou da soma. O que seria a substituição? Eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, e isolar o x nessa equação. Ficaria x igual a 9 mais y. Aí, no lugar do x aqui na primeira equação, eu coloco 9 mais y. Fica assim, ó, 3 vezes o x, 9 mais y, mais 2y igual a 7. Aí aqui, ó, com essa equação, eu encontro o y, substituo o y aqui e encontro o x, certo? Esse é um método mais intuitivo. Por isso que eu gosto de fazer mais pela substituição, para que vocês treinem a substituição, não, a soma. Que pela soma, por mais seja mais difícil de verificar, mas é mais simples de responder, acaba sendo mais simples. Por isso que eu gosto de fazer mais por ele. O da substituição é mais natural, então vocês conseguem fazer mais facilmente. Creio eu, né? Eu acredito que sim. Então, olha só, como é que seria da soma? A soma, basta simplesmente eu somar as duas equações. Eu só preciso fazer isso, somar as duas equações, né? O método da soma é simples, que é só somar. Só que eu tenho que somar de forma a uma das incógnitas sumirem. Uma das variáveis tem que sumir. Como é que tem que fazer para que uma suma? Durante uma soma, como é que eu faço para anular os valores? Se eu quero Uma tem que 2, ser oposta à outra. se eu quero 2, como é que eu faço para anular esse 2? Eu tenho que tirar 2, né? 2 menos 2 fica zero. Ou seja, eu tenho que somar ele com menos 2. Então eu tenho que ter em alguma das incógnitas valores iguais com sinais diferentes. Ó, aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho x, ó. Aqui eu tenho 2y, aqui eu tenho menos y. Nenhum deles é igual com sinal diferente, mas eu posso transformar. Por exemplo, aqui eu já tenho, ó, o que eu gosto de aproveitar? Sempre o que já tem sinal trocado. Quem é que já tem sinal trocado aí? O y. Eu tenho lá 2y, embaixo eu tenho menos y. Então basta fazer o quê? Multiplicar esse y aqui, ó, por 2. Porque se eu multiplicar ele por 2, vai ficar o quê? Menos 2y. Só que eu não posso multiplicar só o y da equação, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó, multiplicar essa equação inteira por 2. O professor poderia fazer com x? Poderia também. Ó. Como aqui é 3x, esse x aqui tem que virar o quê? Tem que ser igual com o sinal trocado. Ou seja, tem que virar menos 3x. Então, eu multiplicaria a equação inteira por menos 3. Certo? Então, é só isso. É só a gente multiplicar por um valor que deixe igual com o sinal trocado. Como o y já está com o sinal trocado, eu vou multiplicar logo por 2. Certo? Então, vai ficar como essa equação? Vai ficar assim, ó.
Pega aqui, 3x mais 2y igual a 7. E a de baixo fica 2 vezes x, 2x, menos 2y igual a 18. Agora eu vou só somar essas duas equações. Lembrando que somar, nós vamos somar os termos semelhantes, né? Então, por isso que eu já pego aqui, ó, os termos semelhantes. 3x mais 2x, 5x. 2y menos 2y, 0. Igual a 18 mais 7, 25. O 5x igual a 25. Logo, eu tenho que x é igual a 25 dividido por 5. E quanto é 25 dividido por 5? 5. Como eu já achei o x, agora eu uso qualquer uma das duas equações para encontrar o y. Posso usar. E nem precisa usar depois que eu multipliquei por 2. Eu posso usar aqui, ó, antes de ter multiplicado por 2. Então, eu posso usar tanto essa de cima como essa de baixo. É óbvio que eu estou vendo que é bem mais simples eu usar a de baixo, né? Que é só um x menos y. Então, eu vou usar a de baixo aí, ó. Vai ficar assim. X menos y igual a 9. Só que como eu já calculei qual deve ser o valor de x, ó, o x deve ser 5. Então, eu vou substituir esse x por 5. Ó. 5 menos y igual a 9. Agora eu jogo 5 para lá. Fica assim, ó, menos y igual a 9 menos 5. Quanto é 9 menos 5? 4. Menos y igual a 4. Mas na frente do y está negativo. Eu tenho que trocar os sinais multiplicando por menos 1. Y fica y igual a menos 4. Achei o x e o y que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo, ou seja, são as coordenadas de um ponto que estão sobre as duas retas, ou seja, o ponto de interseção aí. Vou colocar aqui, ó, o ponto P de interseção vai ser aquele ponto que seu x é 5, ó, então é 5 e menos 4. Tá aí a nossa resposta, é o ponto de interseção. Ok? Então, para encontrar o ponto de interseção de duas retas, tranquilo, né? Ó, é um ponto, resolver o sistema aí de duas equações, beleza?